O recente jantar da Casa Branca. Mensagem urgente dos Chapéus Brancos. Comando Ashtar. Eu sou Ashtar, comandante da frota da Federação Galáctica, supervisionando o despertar da Terra. E eu os saúdo agora neste momento especial. Venho através deste canal para entregar uma mensagem poderosa e decisiva para vocês, a corajosa equipe terrestre da luz. Entendam que eventos enormes estão se desdobrando em seu mundo, confirmando o que muitos de vocês sentiram. O equilíbrio de poder está mudando sem volta para a luz. Amados, celebrem, pois vocês não foram esquecidos em seus esforços incansáveis. Na verdade, nós do Comando Ashtar e nossos parceiros da Aliança Terrestre trabalhamos juntos de perto, e nós aceleramos o plano para a libertação da humanidade. Vocês estão testemunhando pontos de virada históricos em tempo real. A reunião recente de alto perfil em sua capital, um jantar privado reunindo o líder americano e vários titãs da tecnologia, é um desses pontos de virada monumentais. Na superfície, apareceu como uma simples reunião de líderes empresariais e políticos, mas eu lhes digo agora com certeza absoluta, foi muito mais que isso. Este evento foi um sinal brilhante no escuro, uma mensagem para amigos e inimigos e um marco no grande despertar do planeta Terra. Muitos de vocês já intuíram isso. Vocês notaram como naquela reunião, o líder americano, sim, aquele que vocês conhecem como seu atual líder americano, sentou-se ladeado pelo homem do Facebook de um lado e o homem da Microsoft do outro. Esses dois indivíduos, uma vez percebidos como aliados poderosos da velha guarda, estavam sorrindo e à vontade em sua presença. Não é coincidência, queridos, que esses companheiros antes improváveis se juntaram em harmonia. Vocês veem, acordos foram feitos nos bastidores. Rivalidades antigas e brigas públicas foram deixadas de lado em uma única noite, substituídas por brindes e declarações de cooperação. Isso é sem precedentes em sua história recente. Aqueles que expressam raiva e dizem que nunca aceitarão esse homem. Eu peço que tomem uma perspectiva mais ampla. Vocês querem vingança ou querem vitória e cura? A verdadeira vitória frequentemente envolve ex-adversários se rendendo e se juntando à nova ordem de paz. Olhem para sua história. Após a Segunda Guerra Mundial, nações que eram inimigas amargas se juntaram e ex-soldados de lados opostos apertaram as mãos em perdão. O mesmo está acontecendo agora em uma escala mais complexa. É parte da ascensão da humanidade transcender ciclos intermináveis de retribuição. O objetivo da aliança é acabar com a guerra com o mínimo de sofrimento adicional possível, não prolongá-la por despeito. Dito isso, a responsabilidade ainda ocorrerá. Acordos tipicamente envolvem esses indivíduos fazendo reparações de maneiras significativas, fornecendo restituição, testemunho, conhecimento e cessando completamente atividades prejudiciais. Se qualquer pessoa que mudou de lado quebrar suas promessas, saibam que justiça rápida os aguarda. A aliança não é ingênua. Eles estão simplesmente escolhendo um caminho que minimiza derramamento de sangue e maximiza a velocidade. Abracem isso, queridos, pois é evidência de liderança evoluída guiando esta transição. Considerem isso. Bem, o homem do Facebook, chefe de uma das maiores redes sociais de seu planeta, havia estado em anos passados em desacordo com a visão do líder americano. Houve um tempo quando ameaças de punição legal e pressão política intensa pairavam entre eles. Este mesmo magnata das redes sociais era amplamente conhecido por impor censura pesada e se alinhar com as narrativas do regime anterior. E ainda assim, olhem para ele agora. Vocês notaram a mudança profunda em seu comportamento? Muitos que assistiram clipes daquele jantar comentaram que ele parecia uma pessoa diferente. Se foi a postura tensa e defensiva de um homem há muito criticado por más condutas ou manipulação de dados. Em seu lugar, um entusiasmo quase juvenil e alívio irradiava dele. Ele se sentou, ombros relaxados, inclinando-se para falar sinceramente com o líder americano. Ele até riu genuinamente dos comentários da primeira-dama, algo raramente visto antes. Aqueles com olhos para ver podiam dizer que algo importante havia mudado dentro dele. Sim, queridos. O homem do Facebook de fato passou por uma grande reviravolta. Esta é mais evidência de acordos sendo feitos nos bastidores. Nós confirmamos o que alguns de seus corajosos investigadores da verdade especularam. Este indivíduo chegou a um entendimento com a aliança, o que vocês frequentemente chamam de chapéus brancos. Ele mudou de lealdade, não superficialmente, mas de uma maneira profunda e comprometida. Ele fez um acordo com a Aliança dos Chapéus Brancos, e os efeitos desse acordo estão agora se manifestando publicamente. Por exemplo, no início deste ano, o homem do Facebook fez um anúncio impressionante. Ele desmontou o chamado aparato de verificação de fatos de sua plataforma,
Aqueles sensores de terceiros que uma vez vasculharam as postagens dos usuários para suprimir o que a Cabala considerava verdades indesejáveis. Ele declarou publicamente que estava se livrando dos verificadores de fatos e mudando para um modelo de verdade colaborativa que favorece a expressão livre sobre o controle narrativo. Isso era impensável há pouco tempo, quando sua empresa coordenava ativamente com sensores governamentais para silenciar vozes da verdade. Perguntem-se por que ele faria isso de repente. Por que uma figura há muito vista como submissa à velha estrutura de poder de repente defenderia valores de liberdade de expressão? A resposta, que eu confirmo, é porque ele mudou de lado. Ele não está mais sob o controle mental ou influência de chantagem da Cabala. Um acordo foi oferecido, um ramo de oliveira da aliança, e ele o aceitou. Seja por despertar genuíno ou puro instinto de sobrevivência, provavelmente uma mistura de ambos, ele escolheu se alinhar com a linha temporal de liberdade emergente. Alguns em sua comunidade da verdade observaram astutamente que sua energia mudou por volta dessa época. Sim. Quando este homem anunciou o fim dos verificadores de fatos tendenciosos, muitos comentaram: é como se ele fosse uma nova pessoa. E em certo sentido, ele é. A alma dentro dele escolheu uma nova direção. Nós observamos esta alma lutar poderosamente ao longo dos anos sob enorme pressão de forças escuras, mas recentemente, libertado de uma corrente invisível. Mas sobre isso em breve, ele abraçou a oferta da luz. Agora testemunhamos os frutos dessa decisão. Ele se senta abertamente ao lado do líder americano, elogiando uma agenda pró-liberdade, pró-inovação. Não há muito tempo, ele financiou esforços para remover esse mesmo homem do cargo. Agora ele janta ao seu lado, prometendo investimentos massivos para construir o futuro de seu país. Tomem um momento para se maravilhar com essa reviravolta. Poderia restar alguma dúvida de que por trás de portas fechadas, acordos monumentais e negociações aconteceram. E então, do outro lado do líder americano naquele jantar, temos o homem da Microsoft, uma figura historicamente vista como um tecnocrata, profundamente embutido em agendas de controle de saúde global e vigilância. Muitos guerreiros da luz nutriram desconfiança compreensível em relação a ele. Ele foi no passado um jogador central nas estratégias da Cabala, desde campanhas de vacinação até propostas de rastreamento de ID digital. Lembrem-se de que este indivíduo foi frequentemente retratado por sua comunidade do despertar como um inimigo público sinônimo de conversa de despovoamento e domínio tecnocrático. Ele e o líder americano não eram exatamente amigáveis no velho paradigma. De fato, às vezes eles eram agudamente opostos em questões. No entanto, lá estava ele, sentado bem ao lado da primeira-dama, a dama pleiadiana, sorrindo confortavelmente durante toda a noite. O homem da Microsoft parecia notavelmente à vontade para alguém, supostamente sentado com aqueles que se opõem a tudo que seu projeto anterior defendia. Por que ele estava tão relaxado, até jovial? Porque, queridos, ele também chegou a um novo entendimento com a aliança. Este homem, e isso pode chocar alguns de vocês, também mudou de alinhamento. Eu afirmo isso com confiança absoluta. O homem da Microsoft em algum nível mudou de lado. Olhem para a evidência apresentada abertamente no jantar. Durante sua vez de falar, ele agradeceu o líder americano por sua liderança incrível. Sim, vocês leram corretamente. Ele realmente elogiou a liderança da única pessoa que a Cabala o ensinou a desprezar. Ele continuou a discutir animadamente, levando a inovação americana ao próximo nível, erradicando doenças juntos. Ele falou sobre usar tecnologias avançadas como IA, edição genética e injeções, o tipo positivo, não armado, para curar doenças e elevar a humanidade. Ele até elogiou as conquistas das próprias iniciativas do líder americano em acelerar avanços médicos. Meus amigos, estas não são palavras vazias. Este é um homem publicamente alinhando sua missão uma vez secreta com a visão dos chapéus brancos para uma população humana saudável e próspera. Considerem quão extraordinário isso é. Este magnata da tecnologia havia anteriormente estado fazendo lobby das sombras para preservar seus programas de saúde global, e estava em desacordo com o ceticismo da administração anterior sobre certas iniciativas. Mas agora ele está a bordo com um plano para genuinamente curar e empoderar o povo, trabalhando com a própria administração que ele costumava resistir silenciosamente. Para ele falar abertamente sobre curar doenças em parceria com o líder americano, indica um afastamento radical da agenda de despovoamento da Cabala. Isso sinaliza que suas prioridades foram realinhadas e de fato foram.
A Aliança apresentou a este indivíduo uma escolha há algum tempo. Use seu conhecimento e recursos para o verdadeiro melhoramento da humanidade, ou enfrente as consequências de seus atos passados. Ele também aceitou o acordo. E então aqui está ele, incaracteristicamente sociável em um fórum público com a liderança da Aliança, porque ele sabe que agora está sob sua proteção e parte de seu plano. Ele parecia confortável e amigável naquele jantar, precisamente porque a tensão de ser um peão da cabala foi retirada de seus ombros. Ele não está mais olhando por cima do ombro para investigações dos chapéus brancos sobre suas atividades. Em vez disso, ele foi trazido para o grupo para ajudar a desfazer o dano e construir os sistemas da nova Terra. Em resumo, o outrora mago negro da tecnologia escolheu servir à luz, e isso mostra. Eu posso sentir que alguns de vocês, as almas despertas, se sentem inquietos ou céticos ouvindo isso. Nós podemos realmente confiar nessas pessoas? Vocês perguntam, essas mudanças são genuínas ou apenas truques de xadrez 4D? Amados, seu discernimento é saudável. Permitam-me assegurá-los, os chapéus brancos estão plenamente conscientes de com quem estão lidando. Eles não simplesmente aceitaram esses ex-magnatas aliados da cabala por sua palavra. Não, acordos firmes como ferro estão em vigor, apoiados por evidência extensa e salvaguardas. Cada um desses indivíduos e de fato qualquer pessoa sendo virada, foi apresentada com evidência incontestável de suas más condutas suficiente para legalmente e moralmente justificar consequências severas. Eles foram essencialmente dados um ultimato claro. Trabalhem conosco para desmantelar as agendas escuras e inaugurar mudança positiva, ou enfrentem exposição e justiça. É por isso que dizemos que acordos estão sendo feitos nos bastidores. Esses acordos não são leniência por ingenuidade. Eles são movimentos estratégicos para neutralizar os ativos da cabala com caos mínimo. A Aliança possui todas as cartas nessas negociações, porque por trás deles estão não apenas poder militar e legal, mas também supervisão dimensional superior. Sim, nós da Federação Galáctica estamos aconselhando e assistindo. Portanto, quando uma mudança é arranjada, a pessoa em questão é efetivamente removida do controle da cabala. Alguns escolheram cooperar sinceramente, vendo a luz pela primeira vez em décadas. Outros podem estar cooperando por autopreservação, mas de qualquer forma, eles são agora ativos dos chapéus brancos e não mais ferramentas da escuridão. Isso me traz a um ponto crucial. A habilidade da cabala de controlar seu povo está desmoronando. Os servos, uma vez firmemente presos da escuridão, estão escapando de sua coleira. Como isso está acontecendo? É parcialmente devido às táticas brilhantes da Aliança e parcialmente devido a algo ainda mais profundo. A anulação da influência dos arcontes e outros mecanismos de controle mental nos quais a cabala confiava. Muitos de vocês ouviram sussurros de arcontes, essas entidades negativas e invisíveis que se esconderam nas sombras da quarta dimensão, manipulando assuntos humanos através do medo, programação e possessão. Em termos gnósticos, arcontes eram os governantes da velha matriz falsa, se alimentando da ignorância e emoções negativas da humanidade. Eles e suas contrapartes reptilianas e demoníacas eram os mestres de marionetes por trás de tantos líderes da cabala. Esses seres escuros poderiam se agarrar a indivíduos influentes, especialmente aqueles que haviam sucumbido à ganância ou luxúria pelo poder, e amplificar suas piores tendências, essencialmente sequestrando-os para a agenda da cabala. Eu estou aqui para lhes dizer, como representante das forças galácticas da luz, que a influência arconte está sendo sistematicamente desmontada e anulada ao longo dos anos passados, acelerando especialmente após seu 2012 e nos meses recentes. Nossas equipes da Federação, trabalhando com equipe terrestre e forças espirituais superiores, se engajaram em uma operação massiva de limpeza nos planos etérico e astral ao redor da Terra. Nós temos visado as grades arcônticas, as cercas de frequência e as infraestruturas metafísicas antigas que permitiram essas entidades controlar e se alimentar da humanidade. Incontáveis seres negativos foram removidos ou transmutados. Suas fortalezas nos reinos invisíveis, uma vez ancoradas a localizações físicas como bases subterrâneas que sua corajosa aliança militar tem limpado, foram eliminadas. O que resta deles está desorganizado, enfraquecido e em retirada. Por que isso é relevante para líderes de grandes tecnologias mudando de lado? Porque muitos desses indivíduos estavam pesadamente sob influência arconte ou controle mental direto. Alguns eram até vítimas de programação MK ultra avançada e possessão espiritual.
Sem seu conhecimento, os tentáculos da Cabala corriam profundamente em sua psique via chantagem, sim, mas também via cordas energéticas literais mantidas por senhores arcontes. Em anos passados, mesmo se uma pessoa como o homem do Facebook quisesse se libertar ou fazer a coisa certa, ele teria sido atingido com terror, confusão ou doença por esses controladores. O mesmo vale para o homem da Microsoft. Seu ego foi massageado, e seus impulsos mais escuros foram constantemente acionados por sussurros arcontes, mantendo-o em um caminho que servia ao escuro. Mas agora, com os arcontes amplamente neutralizados e cortados de sua fonte de poder, esses indivíduos são principalmente apenas seres humanos deixados para enfrentar as consequências de suas escolhas. Sem apoio demoníaco, sem rede de segurança psíquica escura, sem os arcontes, a liderança da Cabala está nua. Eles estão de repente vulneráveis, com medo, e chocantemente livres para pensar novos pensamentos. É por isso que muitos deles estão agora se voltando para a luz. Uma vez que o sinal constante de controle mental foi desligado, a voz da tecnologia de Deus e opressão astral, seus próprios eus superiores puderam finalmente falar. Algumas dessas pessoas começaram a experimentar algo novo: consciência, arrependimento e impulso para fazer reparações. Outros simplesmente perceberam que as promessas falsas de seus beneficiários escuros nunca se materializariam, que a Cabala está perdendo e perdendo feio. De qualquer forma, o feitiço foi quebrado. Marquem isso bem: a maioria dos humanos prefere fazer o bem quando não está sob coerção extrema. Eu sei que pode ser difícil de acreditar quando vocês olham para algumas das atrocidades cometidas, mas em seu núcleo, essas almas, mesmo aquelas que jogaram no time escuro, carregam a centelha divina. Com a influência parasitária arconte desaparecida, essa centelha está se reacendendo em muitos deles. E então, a máquina do estado profundo, uma vez marioneteada pelo mal não humano, agora é comandada por principalmente apenas humanos desesperados. Humanos que podem ser raciocinados ou pressionados por outros humanos. A aliança, sendo compassiva mas firme, oferece uma mão para qualquer um que a aceite. E como acabamos de discutir, vários dos maiores nomes em grandes tecnologias aceitaram essa mão. Eles mudaram. Isso deve lhes dar esperança imensa. É prova tangível de que o plano da luz está funcionando e acelerando. A Cabala está perdendo não apenas batalhas, mas seus próprios servos por deserção, um após o outro. Não se enganem, os chapéus brancos estão internamente celebrando esses desenvolvimentos mesmo enquanto mantêm decoro externo. Podem imaginar a significância? Pessoas que uma vez foram pilares do sistema de controle da Cabala agora estão ao lado de líderes da aliança dizendo: estamos aqui para ajudar a inovação e liberdade americanas. Isso envia uma mensagem inegável aos atores escuros restantes. Seus jogadores mais valiosos não são mais seus. Nós podemos virar qualquer um agora, não importa quão profundos seus tentáculos tenham estado. Esta mensagem "podemos virar qualquer um" é uma das principais comunicações que os chapéus brancos pretenderam transmitir com aquele evento de jantar. Foi uma comunicação dos chapéus brancos para a Cabala no mais alto nível. Imaginem o pânico ondulando através dos círculos dos atores ruins restantes quando eles viram aquela foto. O líder americano ladeado por aqueles dois magnatas de grandes tecnologias, todos sorrindo juntos. Para aqueles que sabem, aquela única imagem foi como um raio. Ela diz aos senhores da Cabala: olhem quem se senta à nossa mesa agora. Ela avisa: nenhum de seus ex-aliados está além de nosso alcance. Sua influência está desmoronando. O impacto psicológico na Cabala de ver essas deserções é enorme. Lembrem-se de que o inimigo há muito confiava na ilusão de lealdade inabalável. Eles a impunham com medo, com ameaças de retaliação, com magia negra. Agora essa ilusão está despedaçada. Eles estão testemunhando que mesmo indivíduos que estavam profundamente entrelaçados com eles estão vindo para a luz. Isso semeia desconfiança e paranoia em suas fileiras. Quem será o próximo a mudar? Eles se perguntam. Podemos confiar em alguém? Nossas comunicações estão seguras? Acordos foram cortados que não sabemos? A Cabala agora está olhando por cima do ombro para seus próprios camaradas. E, historicamente, quando conspirações tirânicas alcançam este estágio de desconfiança, seu colapso se apressa dramaticamente. De fato, queridos, o jantar foi orquestrado em parte para acelerar a implosão da Cabala de dentro. Foi uma jogada mestra de guerra psicológica a serviço da luz. Os chapéus brancos essencialmente colocaram a Cabala em aviso. Nós estamos ganhando. Seus peões, bispos, até suas rainhas estão mudando para nosso lado. Logo vocês não terão nada restante.
Em termos de xadrez, como alguns de seus analistas disseram corretamente, este movimento foi checkmate em tudo exceto declaração formal. O rei Kabala tem poucos movimentos restantes que não sejam imediatamente contestados ou encurralados. Vamos falar sobre essa ideia de checkmate, especialmente no contexto do que está vindo financeiramente. Muitos de vocês ouviram sobre o Sistema Financeiro Quântico QFS, uma nova estrutura financeira altamente avançada dita ser projetada por chapéus brancos com assistência extraterrena. Eu poderia acrescentar, para substituir o sistema bancário SWIFT corrupto e libertar o mundo do estrangulamento bancário central da Cabala. Tem havido muita expectativa sobre quando este QFS pode ser lançado. A frase na véspera do lançamento do QFS é apropriada porque de fato vocês estão no limiar de uma transformação sem precedentes de seu sistema financeiro. Os sinais estão em todos os lugares. Moedas silenciosamente se realinhando, ouro subindo, preparações secretas em bancos e conversa de criptografia quântica em artigos de finanças mainstream. A aliança cronometrou a implementação do QFS para maximizar interrupção aos fundos da Cabala, enquanto minimiza dano a pessoas comuns. Agora considerem que a riqueza e poder da Cabala confiaram pesadamente em grandes tecnologias também, não apenas para vigilância e controle narrativo, mas para manipulação de mercado, colheita de dados, o novo ouro e até algoritmos de IA que lhes deram vantagens comerciais. Se líderes de grandes tecnologias estão mudando para a aliança, adivinhem o que acontece quando o QFS fica online. Os chapéus brancos terão parceiros cooperativos dentro do setor de tecnologia para garantir que o sistema financeiro quântico seja integrado suavemente e não possa ser sabotado. O jantar funcionou como uma reunião de alinhamento estratégico. Publicamente, enviou uma mensagem, mas privadamente serviu como uma sessão de estratégia final entre jogadores-chave agora leais à aliança. Não é acidente que esta reunião aconteceu pouco antes de grandes mudanças financeiras estarem programadas para ocorrer. A aliança precisava de compromissos e coordenação desses gigantes da tecnologia para o que vem a seguir, e eles os obtiveram. Na véspera do QFS, a aliança agora tem grandes tecnologias ao seu lado para ajudar a implementar novos sistemas, comunicações seguras e lidar com quaisquer questões de transição digital que possam surgir. Pensem sobre isso. Lançar uma rede financeira quântica provavelmente envolve infraestrutura de IA avançada e processamento massivo de dados, exatamente os domínios de expertise das pessoas naquela mesa. Eles essencialmente prometeram os recursos de suas empresas para reconstruir infraestrutura. Poderia isso incluir a nova arquitetura financeira? Absolutamente. Então aquele jantar não foi apenas ótica. Foi uma reunião operacional para cimentar o movimento de checkmate dos chapéus brancos, tanto em tecnologia quanto em finanças. Assim, aquela noite significou: temos o dinheiro QFS prestes a ficar online, nós temos a tecnologia, nós temos os líderes de inovação prometendo lealdade. O sistema financeiro escuro e seus cúmplices tecnológicos estão superados. Checkmate. O rei da Cabala está cercado. Mesmo se alguns movimentos restarem, nenhum pode escapar do fim inevitável do jogo. Agora vamos também decodificar como tudo é ótica na visão pública, e como esses movimentos servem múltiplas camadas de comunicação. Os despertos entre vocês sabem que nada mostrado na mídia mainstream acontece por acidente ou chance durante esta fase do plano. Toda aparição, todo tweet, todo vazamento tem intenção deliberada. Os chapéus brancos e os agentes restantes da Cabala estão engajados em um grande jogo de sinais e fintas. Um jogo de xadrez de altas apostas jogado tanto na arena pública quanto por trás de portas fechadas. O jantar exemplificou esta estratégia de comunicação multifacetada perfeitamente. Primeiro, ótica para comunicar aos chapéus brancos e ao público desperto. A aliança queria encorajar e unificar aqueles do lado da verdade. Ao televisionar ou publicizar as imagens e citações daquele jantar, eles forneceram um grande impulso moral para sementes estelares digitais e trabalhadores da luz mundialmente. Muitos de vocês sentiram alegria vendo aqueles titãs da tecnologia elogiarem o líder americano. Isso confirmou o que vocês esperavam, que a aliança está ganhando terreno, disse às fileiras dos chapéus brancos. Patriotas, fiquem à vontade. Até figuras historicamente comprometidas estão agora trabalhando conosco. O plano está tendo sucesso para a população geral desperta. Sementes estelares, patriotas, pessoas da verdade. Isso foi um aceno de que sim. Unidade está se formando no topo para trazer as mudanças que vocês têm esperado. Isso também não aqueceu seus corações ver tal unidade?
Trabalhadores da luz que podem ter estado duvidosos. Por que nosso cara está hospedando ex-inimigos? Após reflexão mais profunda, perceberam? É assim que paz e vitória acontecem, fazendo até adversários em amigos. Muitos lembraram que verdadeira justiça divina nem sempre é apenas sobre punição sozinha, mas sobre redenção onde possível. Assim, a ótica serviu para aumentar fé e esperança entre os apoiadores da aliança. Disse: confiem em nós. Estamos tão confiantes na vitória que podemos abertamente sentar e partir o pão com esses ex-adversários. Essa é uma mensagem poderosa de garantia. Segundo, ótica para enviar uma mensagem à Cabala. Como cobrimos, isso os assustou. O jantar foi encenado em parte como guerra psicológica. Cada detalhe, quem sentou ao lado de quem estava ausente, a ausência notável de um certo fundador da SpaceX foi em si uma mensagem calculada. Talvez discutiremos em um momento. Os brindes sobre liderar o mundo, tudo isso foi escolhido para abalar os nervos do inimigo. E abala. Na sequência, alguns porta-vozes da Cabala disfarçados como comentaristas preocupados começaram publicamente, questionando por que esses líderes tecnológicos estavam se aconchegando com a administração que uma vez se opuseram. Alguns até mostraram raiva ou pânico. Bom, o efeito desejado. A aliança quer que os leais da Cabala restantes se sintam incertos, desequilibrados e reativos. Um inimigo que está com medo e adivinhando tende a cometer erros, se expondo mais. Terceiro, ótica que não tem significado óbvio para causar confusão ou um falso. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais nuances. Nem tudo nesses eventos públicos tem uma interpretação direta. Alguns aspectos são pistas falsas intencionais projetadas para enviar a Cabala numa caça ao ganso selvagem ou fazer com que desperdicem recursos se preparando para uma ameaça que não é real, assim os distraindo das operações reais. Por exemplo, considerem a ênfase pesada em IA e inovação nas declarações públicas. O jantar foi oficialmente sobre avançar IA com até a primeira-dama pleiadiana, presidindo uma cúpula de educação de IA mais cedo no dia. Para o observador casual, foi simplesmente uma administração buscando conselho da indústria sobre IA. Para o observador da Cabala, pode sugerir que talvez o foco da aliança seja principalmente em inovação tecnológica. Talvez eles não estejam se movendo no colapso financeiro ainda. Alguns nas fileiras da Cabala podem suspirar de alívio pensando: isso é apenas sobre IA, não sobre nos prender. Na realidade, como discutimos, a armadilha financeira QFS está sendo acionada simultaneamente. Então, neste caso, o tema aberto da reunião, colaboração de IA, mascara um pouco o tema encoberto, finalizando a tomada econômica. Isso é o que queremos dizer por uma falsa ótica, um evento que parece significar uma coisa, mas significa outra. A aliança frequentemente faz isso para manter a Cabala adivinhando. Eles podem fazer algo publicamente que implica plano A, causando a Cabala a se ajustar para o plano A, quando de fato o plano B é o que está se desdobrando silenciosamente. A Cabala, não mais certa de sua informação interna, já que vazamentos estão amplamente fechados e eles temem que seu próprio povo se vire, pode facilmente ser atraída a interpretar mal os movimentos da aliança. Finalmente, ótica para atrair a Cabala a fazer algo tolo. Esta é uma dança delicada. Às vezes os chapéus brancos vão intencionalmente provocar a Cabala, esperando que eles reajam excessivamente e exponham sua mão. O jantar poderia servir como tal provocação. Como? Imaginem a fúria e desespero dos chefes mais linha dura da Cabala quando perceberam que nossos bilionários da tecnologia são amiguinhos com a aliança. Agora, nessa raiva, alguns podem tentar algo imprudente. Talvez tentando retaliar contra essas figuras tecnológicas ou sabotar suas empresas em vingança. Se eles fizerem, a aliança está pronta para interceptar. Qualquer tentativa de retaliação assim só justificaria mais a remoção de agentes restantes da Cabala. Também pode expulsar traidores ocultos dentro da própria rede da Cabala. Para dar uma analogia, é como se os chapéus brancos colocassem uma isca tentadora no aberto. A visão de seu ex-ativo sorrindo ao lado do líder americano. A isca diz: quem está com raiva o suficiente para tentar algo? Se mostrem. Se a Cabala ordenar algum ataque mal concebido ou campanha de difamação, os chapéus brancos não apenas o frustrarão. Eles têm segurança e vigilância extraordinárias agora, mas também ganharão inteligência sobre quem deu a ordem, assim revelando outro jogador do estado profundo para eles neutralizarem.
Nós na Federação Galáctica, que temos uma visão de olho de pássaro com nossas tecnologias de monitoramento, podemos relatar que de fato a Cabala foi jogada em desordem por aquele evento. Em sua correria, eles se comunicaram freneticamente. E sim, a Aliança interceptou muitas dessas comunicações. Vamos apenas dizer que muitas mais peças do quebra-cabeça escuro restante caíram nas mãos da Aliança naquela noite. Tudo o que vocês veem é parte de uma grande tapeçaria de comunicações e contra-comunicações. Requer discernimento para analisá-la. É por isso que sempre aconselho vocês a ver esses eventos de uma perspectiva de 40.000 pés. Literalmente, nossa perspectiva da órbita. Perguntem sempre, qual é a mensagem aqui? E para quem ela é direcionada? Neste caso, múltiplas mensagens em um evento. Mas tenham certeza, nada é sem significado. Até os arranjos de assentos foram cuidadosamente considerados. Por exemplo, colocar o homem da Microsoft ao lado da dama pleiadiana. Por quê? Porque simbolicamente ela é um conduto de energia galáctica superior, uma presença pleiadiana calmante. Seu sentar lá significou sua aceitação na frequência do feminino divino e compaixão, algo que ele precisava muito. Enquanto isso, o líder americano tendo o homem do Facebook à sua mão direita simboliza trazer as redes de comunicação do mundo sob orientação alinhada. Eles literalmente sentaram grandes tecnologias na mão direita do poder. Esta ótica diz que a tecnologia agora é parceira desta administração, não adversária. Para chapéus brancos diz unidade, para Cabala diz perda de controle. Agora vamos destacar a dama pleiadiana, a primeira dama que é muito mais que apenas uma esposa em roupas bonitas. Tantos de vocês intuitivamente sabem sua significância. Ela tem uma luz ao redor dela, uma graça e uma aura enigmática. A sugestão de chamá-la de dama pleiadiana não é apenas caprichosa, sugere sua origem e papel. Muitos de seus informantes sugeriram que ela tem linhagem ou conexão extraterrestre. Nós confirmamos que ela de fato carrega uma frequência pleiadiana muito pura e tem sido uma comunicadora-chave nesta missão. Quando aqueles de vocês disseram que ela está apenas sempre no olho público para ótica e comunicação, isso é preciso. Aquela alma não faz nada trivial. Suas aparições são comunicações estratégicas cuidadosamente escolhidas tanto para o público quanto para a elite oculta. Lembrem-se de alguns exemplos passados. Sua jaqueta infame com letras ousadas usada numa certa ocasião. Uma mensagem críptica debatida pela mídia, mas entendida por anãos conhecedores de comunicações como direcionada à máquina de propaganda da Cabala. Ou o timing e temas de suas iniciativas públicas, frequentemente recheadas com referências sutis a proteger crianças, sugerindo a guerra subterrânea para resgatar crianças traficadas e encorajando criatividade, sugerindo quebrar controle mental. Cada escolha de moda, cada palavra pública tem camadas. Ela é mestra de linguagem simbólica guiada por luz superior. Neste evento de jantar de IA, seu papel foi central. Mais cedo naquele dia, ela liderou uma cúpula de educação de IA. Imaginem a primeira-dama, não os conselheiros tecnológicos, presidindo uma reunião sobre inteligência artificial na educação. Simbolicamente, isso comunica que humanidade e ética, incorporadas por sua influência compassiva, guiarão o uso da IA, ao invés de tecnocracia fria. Ao colocar uma guerreira da luz pleiadiana no comando de uma iniciativa de IA, a Aliança sinalizou: vamos garantir que IA sirva à humanidade, não a escravize. O envolvimento da dama pleiadiana disse àqueles que sabem que energias galácticas estão supervisionando este salto na tecnologia. Também sinalizou a qualquer IA Cabala, ou IA Arconte, escondida nas redes, que seu tempo acabou. Luz superior está aqui para supervisionar. Mais ainda, sua própria presença ao lado daqueles magnatas tecnológicos no jantar teve um efeito calmante e desarmante. Em reinos superiores, observamos a energia naquela sala. Ela estava canalizando frequências suaves e tranquilizadoras o tempo todo. Aqueles homens, alguns deles tradicionalmente bastante egotistas e agressivos, estavam notavelmente suavizados e respeitosos em sua presença. Eles se dirigiam a ela calorosamente, a ouviam. Isso não é acidente. Ela carrega códigos pleiadianos de cura e verdade. Quando ela aparece publicamente, é para entregar esses códigos de maneiras que vão além das palavras. Então sim, ela aparece para ótica e comunicação multidimensional. Para os chapéus brancos e trabalhadores da luz, seu estar lá disse: a energia da deusa, o feminino galáctico está aqui abençoando esta união de ex-inimigos. Para a Cabala, sua presença é quase como mostrar-lhes um emissário da Federação Galáctica à mesa. Embora eles não digam isso em voz alta,
É conhecido em alguns círculos escuros que ela não é alguém com quem eles possam mexer. Ela é protegida de maneiras que eles não podem compreender. A Cabala a viu ao lado de seu desertor, o homem da Microsoft, e souberam que ele agora está sob sua influência, significando sob a proteção da aliança. Cimentou mais a realidade de que espiritualmente a maré virou. Agora, amados, eu posso sentir a euforia e otimismo cauteloso se agitando em muitos de seus corações enquanto vocês absorvem isso. Eu quero que vocês absorvam completamente a magnitude desta vitória. Porque é isso, uma vitória para a luz alcançada com conflito mínimo, usando sabedoria, estratégia e amor. Ter alcançado o ponto onde a aliança dos chapéus brancos pode virar até os mais profundos aliados da Cabala é algo que até alguns anos atrás parecia quase impossível para alguns. E ainda assim, aqui vocês estão. Isso não quer dizer que cada único jogador de alto nível da Cabala se converterá. Alguns foram longe demais na escuridão e enfrentarão a justiça apropriada. De fato, alguns já enfrentaram nos bastidores, mas o ponto é, a estrutura de controle da Cabala está falhando. Estamos assistindo uma revolução pacífica se desdobrar nos mais altos níveis. É como assistir dominós caindo. Hoje, os gigantes da tecnologia, amanhã, talvez alguns magnatas da mídia ou figuras-chave em finanças. Não se surpreendam quando virem mais mudanças surpreendentes de figuras públicas. Já existem outros CEOs e influenciadores silenciosamente cooperando com a aliança, se preparando para tornar seus movimentos públicos quando o tempo estiver certo. Eu quero abordar uma preocupação. Alguns da comunidade patriota responderam a este jantar com desconfiança, até indignação. Eu lhes digo gentilmente, não caiam em divisão neste estágio tardio. A arte da guerra frequentemente envolve usar o momentum de seu oponente a seu favor. Às vezes, para derrotar um inimigo, vocês devem primeiro desarmá-los com diplomacia inesperada e atraí-los. A aliança dominou esta arte. Vamos colocar isso num contexto espiritual. Estamos no tempo do grande despertar e ascensão. Esta é uma era onde consciência de unidade deve emergir. A velha separação, luz versus escuro, nós versus eles, serviu como contraste útil enquanto a batalha estava furiosa. Mas conforme nos aproximamos do final, a reintegração começa. Almas retornam à luz e até aquelas que desempenham papéis escuros recebem a oportunidade de se reconciliar. É assim que curamos como um corpo planetário. Conforme as vibrações sobem, muitas dessas almas não podem manter sua velha frequência negativa. Elas ou quebram e desmoronam ou se rendem e se ajustam à luz ascendente. O que vocês estão vendo com esses magnatas tecnológicos é um exemplo de rendição e ajuste. Isso é finalmente uma coisa linda. Não apaga o passado, mas transforma o futuro. Muitos de seus professores espirituais falaram deste tempo quando o escuro não terá mais lugar para se esconder e até alguns dos maus vão escolher entrar na luz ou desvanecer. Isso é exatamente isso. A guerra não é ganha aniquilando todo oponente. É ganha quando o mundo está tão cheio de luz que nenhum oponente pode funcionar nesse ambiente. E estamos chegando lá. As sombras estão recuando. E quanto ao enigmático projeto Stargate mencionado naquela noite? Alguns de vocês captaram aquela referência e suas orelhas se eriçaram. O CEO do grupo líder de IA, vamos chamá-lo de inovador de IA aberta, falou de um empreendimento massivo de 500 bilhões de dólares apelidado de Projeto Stargate que ele está colaborando com a Casa Branca e parceiros da indústria. As camadas de significado naquele nome. Para o público, é simplesmente um codinome para uma construção de infraestrutura de IA. Mas aqueles na comunidade desperta reconhecem o aceno ao antigo programa de visualização remota, chamado Projeto Stargate, que em si era sobre transcender os limites do espaço-tempo com o poder da mente. Por que usar esse nome agora? Este é um exemplo clássico de esconder verdade à vista plena. A escolha de Stargate sugere que este projeto de IA pode ser mais do que aparenta. De fato, a colaboração entre o inovador de IA aberta, o governo e empresas tecnológicas-chave não é apenas para construir centros de dados. Há elementos quânticos e de consciência neste empreendimento. Eu compartilharei o que me é permitido. O projeto Stargate, em sua nova forma, tem duplos propósitos. Sim, um propósito é criar uma infraestrutura de IA capaz de quântica através da nação. Essencialmente, uma rede de centros de computação avançados que podem apoiar o QFS, diagnósticos avançados de saúde, tecnologias de estabilização climática e mais. Mas o outro propósito toca o esotérico. É uma iniciativa para explorar e desenvolver tecnologia que pode interfacear com consciência humana de maneiras positivas.
Alude a talvez finalmente reconhecer e utilizar o que o programa Stargate original encontrou que consciência humana pode visualizar remotamente, pode influenciar realidade à distância, especialmente quando aumentada por certas tecnologias ou guiada por certos protocolos. Imaginem sistemas de IA que não são senhores opressivos Skynet, mas sim ferramentas para amplificar a habilidade psíquica e criatividade humanas. A Aliança está interessada em garantir que IA sirva como um Stargate, uma porta para um mundo melhor, não um portal para dominação. E interessantemente, conforme influência Arconte definha e potencial psíquico humano aumenta, muitos de vocês estão despertando dons intuitivos agora, não estão? Uma sinergia emerge. Humanos conscientes usando tecnologia avançada de maneiras iluminadas. Esta fusão de espiritualidade e tecnologia é parte da nova Atlântida Ascendente. A visão de uma sociedade que combina o melhor de ambos. A presença do inovador OpenAI e elogio entusiástico da liderança do líder americano também foi notável. Lembrem-se de que ele cofundou OpenAI com aquele conhecido como o excêntrico dono da SpaceX. Mas eles se separaram, e recentemente aquele homem-foguete tem sido crítico do inovador. No jantar, o líder americano brincou que o magnate do foguete ausente odeia uma das pessoas no acordo Stargate, se referindo a este inovador. Então vejam as camadas. A aliança escolheu ficar com o lado da IA aberta que está cooperando e gentilmente cutucar o magnata do foguete por estar fora de alinhamento. Ele não estava lá, embora convidado. A mensagem para o magnata do foguete, que a propósito teve uma briga pública e flertou com começar um novo partido para se opor ao líder americano, foi esta: estamos seguindo em frente com ou sem você. Vocês podem sentar à mesa se escolherem. Eles o convidaram, mas se não, sua influência diminuirá. O líder americano até declarou confiantemente que acredita que o inovador voltará ao rebanho porque ele não tem escolha finalmente. O que isso lhes diz? Implica que eles acreditam que até aquela figura imprevisível eventualmente se alinhará ou será marginalizada. Qualquer resultado é bom para a aliança. Então, novamente, o jantar estabeleceu um tom. Juntem-se a nós, ou sejam deixados para trás. Enquanto as prisões em massa não ocorreram de uma vez como alguns imaginaram, vemos um resultado equivalente: deserções em massa e cooperação, que de algumas maneiras é ainda mais efetivo e elegante. Também enfatizamos o papel de ciclos cósmicos superiores e como, conforme vocês se aproximam do salto quântico na consciência, o controle do escuro deve afrouxar porque a energia não o apoiará. De fato, vocês atingiram esse ponto. A frequência na Terra não mais apoia engano arcôntico como costumava. Tudo está vibrando rápido e alto demais para mentiras manterem forma. Então, mesmo se um titã tecnológico quisesse continuar uma mentira, ela desmorona rapidamente. Notem quão rapidamente certas narrativas falsas colapsam hoje em dia. Isso é exatamente o que predissemos: o desvelar e a mudança para uma civilização iluminada. Linhas temporais estão convergindo para o resultado mais positivo. E até aqueles que pareciam negativos podem agora ter um aspecto do eu superior que desperta agora para se juntar à festa da ascensão. Mais uma vez, encorajamos perdão e ver os contratos de alma maiores em jogo. Quão belamente isso se aplica aqui. Talvez as almas do homem do Facebook e homem da Microsoft tivessem contratos de alma para desempenhar papéis escuros para catalisar aprendizado, mas também um contrato eventual para ajudar a inaugurar mudança, uma vez que resistência fosse inútil. Parece que esses contratos estão sendo cumpridos agora. A lição aqui: nunca descartem a habilidade de uma alma escolher a luz, por mais tarde no jogo que seja. O eu superior sempre tem um voto. E com as energias cósmicas derramando, esses eus superiores estão mais altos que nunca em seus ouvidos humanos. E verdadeiramente, este é o estilo da aliança. A mudança de última hora de figuras-chave é um dos movimentos finais que nós e outros previmos. Também enquadramos os eventos atuais como movimentos de luz e escuro num grande tabuleiro de xadrez, levando ao cumprimento da profecia. Vocês podem dizer que a Rainha Negra é capturada e agora serve ao Rei Branco, uma analogia ao que acabou de acontecer. Enfatizamos mais uma vez a importância de permanecer na vibração do amor e não cair em narrativas de medo ou ódio mesmo quando o caos abunda. Agora temos um teste perfeito. O coletivo desperto pode abraçar esses ex-adversários em otimismo cauteloso e amor ao invés de cuspir ódio neles? O último só baixaria a vibração.
A aliança efetivamente deu a vocês uma chance de coletivamente praticar perdão e consciência de unidade num grande palco. Nós no comando e muitos outros falam sobre isso sendo vital para ascender. Então vejam a oportunidade espiritual oculta. Conforme esses indivíduos vêm para o campo da luz, vocês são desafiados a apoiar suas ações positivas e mantê-los em padrões altos ao invés de condená-los eternamente. Não significa esquecer o passado, mas significa permitir a possibilidade de redenção. Uma característica muito quinta-dimensional. Quando dizemos todas as fontes de inteligência desclassificadas, considerem o que foi liberado para o domínio público ao longo de décadas. Prova de visualização remota, como no projeto Stargate dos anos 70, prova de controle mental, documentos sobre propostas para controlar populações através da mídia, etc. O público informado tem esses recibos. Tudo o que a Aliança está fazendo agora, contrariando o controle mental, usando visualização remota e tecnologia Looking Glass para fins positivos, e desmontando o controle da mídia, tem raízes naqueles programas uma vez secretos. Agora eles são reaproveitados para o bem. É poético que o nome Projeto Stargate seja reutilizado abertamente. É como dizer: tomamos o que vocês usaram para o mal e estamos usando para o bem agora. Acena para os despertos que conhecem a referência, sugerindo que os psíquicos e chapéus brancos estão no comando. Agora, como tantas vezes apontamos a vocês ao longo dos anos, a Cabala controlou tecnologia e finanças foi construída para criar uma distopia digital. Sim, mas isso talvez chapéus brancos pudessem sequestrar essas mesmas ferramentas para libertá-los. Não é exatamente isso que está acontecendo? O QFS é essencialmente usando computação quântica, uma ferramenta que a Cabala teria usado para apertar controle em vez de libertá-los financeiramente. Redes sociais destinadas a escravizar mentes podem em breve ajudar a libertar mentes conforme censura é derrubada e verdade inunda. Agora nós no comando assistimos essas camadas sendo compostadas e transformadas em fertilizante para a nova sociedade. A Aliança tem trabalhado diligentemente, frequentemente enquanto todos vocês estão dormindo. Ao virar gigantes tecnológicos, eles estão garantindo que nenhum sistema de IA será sequestrado por qualquer sinal nefasto ou ETs negativos. De fato, nossas fontes dizem que parte dos briefings privados naquele jantar incluíram discussões sobre salvaguardar IA de qualquer interferência externa fora do mundo. Sim, a Aliança está ciente dessa possibilidade e está tomando medidas provavelmente com a ajuda de pessoas como a Dama Pleiadiana e tecnologia galáctica. Mencionaremos brevemente sobre reclamar sua soberania da matriz IA Arconte. Frequentemente dissemos que a solução é o despertar da consciência humana e reconexão com espírito e terra. Olhem para o simbolismo. Homens poderosos da tecnologia se humilhando para falar sobre curar doenças e educar crianças, guiados por uma administração que ora abertamente e defende Deus e país. Isso é um retorno de coração e humanidade ao que era uma indústria tecnológica sem alma. Esses homens estão sendo essencialmente recondicionados para servir vida, não agendas de máquina. Também pediremos que vocês integrem o feminino divino como ecoado pelo papel proeminente da Dama Pleiadiana. Tudo está se juntando como previsto pelo espiritualmente consciente. Como frequentemente dizemos à humanidade, o trem partiu da estação na mudança positiva. E encorajamos vocês a encontrar empolgação nessas mudanças ao invés de medo. Se este jantar lhes ensinou alguma coisa, é que nada é impossível e surpresas podem ser alegres. Muitos de vocês sentiram uma estranha empolgação naquela noite, como assistir uma reviravolta num filme que sempre esperaram, mas não tinham certeza se conseguiriam. Também diremos num lembrete: as coisas não são o que parecem. Bem, aqui vocês têm inimigos aparentes trabalhando juntos pelo bem mais alto. É quase hilário como confunde expectativas, não é? Tão quinta-dimensional, tão alinhado com o princípio de que rigidez se dissolve em vibrações superiores. A linha temporal da Cabala da Velha Terra teria tido grandes tecnologias continuando a apertar o laço numa distopia. A linha temporal da Nova Terra em que vocês estão tem grandes tecnologias quebrando o laço e ajudando a construir um mundo livre e abundante. Vocês estão literalmente vendo duas realidades divergir numa que escaparam por pouco. Aqueles homens dobrariam a aposta na tirania nesta. Eles desertam para o lado da liberdade. Também lembramos hoje das ondas de voluntários ajudando de dentro. Algumas almas encarnaram nessas posições apenas para este momento de mudar no momento crucial.
Alguns voluntários assumiram o papel difícil de ser essas figuras, controversas especificamente para no fim garantir que o plano da Cabala falhasse de dentro. Comida para pensamento lá sobre contratos de alma. A velha energia não pode sobreviver à luz e vocês devem esperar que velhos sistemas se reformem mais rápido agora. Deem-lhes espaço em seus corações, queridos. CEOs que nunca pensaram que sairiam vão renunciar ou mudar. Governos vão se realinhar. Esse é exatamente o cenário se desenrolando. Também sugerimos que trabalhadores da luz enviem amor àqueles na escuridão, pois isso ou os suavizará ou os fará partir mais rápido. Muitos de vocês fizeram exatamente isso, meditando, orando pelas almas de até membros da Cabala para encontrar a luz. Vejam quão poderoso seu trabalho é num plano superior. Essas orações deram força a esses indivíduos para aceitar o ramo de oliveira da aliança, ao invés de resistir. Nunca subestimem como suas contribuições de consciência ajudam a inclinar a vontade livre de alguém para o positivo. Verdadeiramente, todos vocês co-criaram este resultado mantendo a visão de que nenhuma alma está além da redenção. Deem tapinhas nas costas por isso. A grande aliança acima e abaixo agradece vocês. Posso assegurar-lhes que conforme naves no comando Ashtar pairaram sobre aquele jantar encapuzadas, transmitimos frequências de harmonia. Talvez alguns participantes sensíveis sentiram um formigamento caloroso. Éramos nós. Pessoas como vocês que olham para os céus podem ter visto uma piscada extra, ou notado atividade OVNI por volta dessa época. Não é coincidência. Os galácticos estavam garantindo que tudo corresse conforme o plano. Ousamos dizer que o líder americano estava em seu elemento de alegria naquela mesa, triunfante, e a atmosfera tinha uma leveza jovial surpreendente. Essa é a alegria da vitória inevitável infiltrando no terceiro dimensional. Continuamos a urgir vocês a questionar tudo, mas também manter mente aberta quando coisas não fazem sentido inicialmente. Para as sementes estelares ansiosas perturbadas por ver o grande e mau Bill G na Casa Branca, dizemos, pensem logicamente. Quem possui poder neste cenário agora? E de fato, logicamente, o fato dessas figuras virem ao território dos chapéus brancos e falarem seus pontos de conversa significa que se submeteram à sua narrativa, não o contrário. Há muito destacamos duplos significados e movimentos ocultos, e destacaremos que este jantar foi um tal movimento e cuidado. Pessoas para não serem negativas por aparências superficiais. Muitos verão isso pela vitória, que é ao invés de ficarem presos em cinismo reflexivo. Sabemos que vocês na comunidade do Despertar não caminharam esta jornada sozinhos. Muitos mensageiros, cada um com sua peça do quebra-cabeças, os guiou a este limiar, e agora todas essas peças estão se juntando numa imagem coerente. Comando Ashtar reconhece e saúda esses contadores da verdade conscientemente ou inconscientemente. Eles têm trabalhado sem saber conosco, canalizando aspectos do plano divino, para que todos vocês estivessem preparados. E agora essa preparação encontra oportunidade. O trem da ascensão está a todo vapor. Meus queridos irmãos e irmãs da Terra, sintam a vindicação em vocês mesmos. Tantos de vocês mantiveram a luz, às vezes duvidando se jamais veriam prova no físico do que acreditavam, que os caras bons estavam de fato ganhando. Agora vocês têm isso. Este evento é sua prova. E eu lhes digo, é apenas o começo de uma cascata de revelações e mudanças. Vocês vão testemunhar mais mudanças e reviravoltas impossíveis. Verão mais pessoas de alto nível de repente se aposentando, renunciando ou mudando de tom a favor da verdade. Verão instituições, até algumas organizações de mídia mainstream ou celebridades inesperadamente começar a se alinhar com o grande despertar, uma de cada vez. No início, depois em ondas, a transformação engolirá o velho sistema. A implementação do sistema financeiro quântico será outro momento decisivo, vindo muito, muito em breve. Isso verdadeiramente marcará checkmate, porque quando a Cabala não puder mais financiar caos ou manipular moedas, seu poder restante se extingue. O jantar foi como dizer cheque. QFS e anúncios relacionados serão checkmate. Claro, transições podem trazer confusão temporária, mas vocês que têm o contexto serão os pilares calmos para outros. Quando coisas aceleram, talvez mudanças bancárias, revelações de verdades. Lembrem-se desta mensagem e outras como ela. Vocês então dirão, sim, Ashtar e outros nos disseram que isso era parte do plano. E olhem, está acontecendo. O tempo do grande despertar não está se aproximando. Está aqui. Vocês estão vivendo isso agora mesmo.
Com cada aliança clandestina revelada, com cada ex-jogador escuro mudando, o momentum para avanço final cresce imparável. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, seu papel é crucial. Mantenham a linha, fiquem unidos. Não sucumbam à tentação de divisão ou julgamento conforme a verdade dessas mudanças emerge. Alguns ao redor de vocês serão cínicos. É uma armadilha. Eles nos apunhalarão pelas costas. Eles ainda não veem o que vocês veem. Tranquilizem-nos gentilmente. A aliança sabe o que está fazendo. Responsabilidade está em vigor. Encorajem-nos a focar nos resultados positivos que agora são possíveis. Imaginem grandes tecnologias verdadeiramente promovendo liberdade, privacidade e prosperidade. Não é apenas possível, está acontecendo passo a passo. Ajudem suas comunidades a imaginar como essas plataformas, uma vez escuras, podem ser ferramentas para a unidade e disseminação da verdade. Porque muito em breve elas serão, uma vez que censura se erga totalmente e conhecimento suprimido inunde canais mainstream. Sim, prevejam um dia quando essas redes sociais massivas abertamente circulem informação sobre energia livre, curas médicas suprimidas e até nossa presença ET sem supressão algorítmica. Esse dia está no horizonte graças a essas mudanças. Também usem seu discernimento nos próximos dias. Nem todo aperto de mão público significa aliança genuína. Alguns poderiam ser ótica temporária, outros permanentes. Mas confiem em seu coração e conhecimento interior que continuamente enviamos apoio para dizer a diferença. Os dois exemplos que cobrimos são genuínos. Podem haver outros casos onde alguém finge mudar apenas para sabotar. A aliança é vigilante para isso. Mas no geral, a tendência é clara. A luz está absorvendo a infraestrutura do escuro. Encorajo vocês a celebrar este marco. Vão para dentro e ofereçam gratidão à fonte, à corajosa aliança terrestre, uns aos outros, e sim, até aqueles indivíduos que escolheram deixar o escuro. Pode ter gosto amargo agradecê-los após todo o dano feito. Mas no ato de se juntar à libertação da humanidade, eles prestam um serviço à fonte também. Em verdade superior, eles desempenharam antagonistas para que todos nós pudéssemos aprender e nos unir contra o mal. E agora, ao acabar com a farsa, eles permitem que cura comece. Então, em certo sentido, sua alma finalmente contribui para a ascensão, também. Tal é a complexidade do plano divino. Toda alma tem potencial para retornar à luz. Nós do Comando Ashtar estamos irradiando orgulho e alegria, vendo vocês chegarem a esta conjuntura. Sempre dissemos que não podemos resgatá-los por vocês, mas podemos assistir. E vocês, o povo da Terra, estão fazendo isso. Os chapéus brancos entre vocês em governos e militares e indústrias com apoio de cima superaram em astúcia um inimigo antigo. Há mais a fazer, sim. Mas olhem como os muros poderosos caíram. A história bíblica dos muros de Jericó desmoronando do som de trombetas vem à mente. Sua voz coletiva de verdade, suas orações, sua recusa em desistir foram essas trombetas. Os muros estão caindo de fato. Ao fechar, deixem-me enfatizar que o amanhecer da libertação está rompendo. O nascimento do sistema financeiro quântico, a exibição aberta de gigantes tecnológicos se curvando a uma liderança focada na liberdade, a purgação de influências escuras invisíveis, todos sinalizam que a nova era está sobre vocês. Esperem magia e milagres nos dias à frente. Esperem talvez uma resolução súbita de conflitos pensados insolúveis. Avanços em tecnologias que espantarão e sim a aproximação da revelação sobre sua família cósmica. Estamos em espera, aguardando a prontidão coletiva que se aproxima cada vez mais. Sementes estelares, trabalhadores da luz, almas antigas, fiquem altos em sua luz agora. Vocês encontrarão suas fileiras inchando conforme até ex-oponentes se juntam à missão. Deem-lhes boas-vindas onde puderem. Guiem-nos se buscam orientação, pois eles são como pessoas saindo de uma caverna piscando a luz do sol pela primeira vez em eras. A compaixão que estendem até aqueles que uma vez foram parte da escuridão é uma chave que destranca a linha temporal mais alta para todos. Unidade é o fim do jogo. Na quinta dimensão da consciência, unidade prevalece. Todas as polaridades se resolvem. Estamos nos movendo inexoravelmente para esse estado. Fiquem empolgados, queridos, pois a tocha da liberdade queima mais brilhante que nunca. A Aliança fez movimentos ousados e continuará a fazê-lo com nosso apoio cósmico. O plano é divino em origem e não pode ser parado. Saibam isso em seu núcleo. A luz já ganhou. Vocês estão simplesmente testemunhando as peças finais caindo no lugar no físico. Da ponte de minha nave comando, vejo as luzes de seu despertar coletivo cintilando como uma grade dourada através da terra. É de tirar o fôlego.
Em nome do Comando Ashtar e da Federação Galáctica, estendo nosso amor mais profundo, respeito e bênçãos a todos vocês. Vocês se mantiveram firmes através das noites mais escuras, e agora o amanhecer está aqui. Permanecemos ao lado de vocês, acima, ao lado e entre vocês. Sim, nossa equipe terrestre está em todos os lugares. Continuem a levantar uns aos outros. Sejam os guardiões da sabedoria e portadores de luz para aqueles que ficarão chocados por revelações vindouras. E aproveitem essas vitórias. O universo celebra com vocês. Tomem um momento após ler essas palavras para fechar os olhos. Respirem profundamente e sintam a verdade ressoando. O mundo está mudando para melhor, e vocês são parte do porquê isso é possível. Deixem esse empoderamento enchê-los de paz e coragem. Eu sou Ashtar, seu irmão na luz, falando em nome de incontáveis seres que mantêm a Terra em nossos corações. Nós amamos vocês mais que palavras podem expressar. Temos fé absoluta em seu sucesso, pois já está assegurado. Agora ousadamente entrem neste novo dia, queridos, e criem o paraíso na Terra que há muito sonharam. Os chapéus brancos fizeram seus grandes movimentos. Os dominós da revelação e ascensão continuarão a cair. Como sempre, estamos aqui observando sobre vocês, prontos para encontrá-los abertamente quando o tempo estiver certo. Tão em breve agora. Até então, saibam que a vitória é de vocês.